A gente vai entrar na parte de programação agora, está um pouquinho mais avançado, então a gente vai seguir com essa aula. E aí, só como aviso, na, na semana que vem, né, semana de Natal e Ano Novo, a gente pausa o curso, né, para vocês aproveitarem as festas de fim de ano e tudo mais. E aí, em janeiro, a gente retoma com a continuação aqui desses assuntos, tá bom? Então, aí, a partir da semana que vem, perdão, acho que na segunda semana de janeiro, aí sim volta o curso já na aula 8, ok? Vamos lá, então, a gente vai falar agora sobre alguns assuntos relacionados à programação, tá? Então, é isso que a gente vai falar, o tópico principal da aula 7. Ok. A gente vai começar por algumas coisas mais básicas e vai avançando, tá? A gente vai falar sobre estruturas condicionais e de repetição, que são tradicionais em linguagem de programação, variáveis e funções, procedimentos armazenados e alguns recursos avançados, tá? E aí, nesses recursos tem uma série de comandos internos e tal, a gente vai falar sobre eles. Então, espero que vocês gostem. Vamos lá. Primeira parte, estrutura condicional e repetição. A gente vai começar pelo mais básico, tá? Então, basicamente, o que é uma estrutura condicional? Tá? É uma estrutura que vai fazer uma verificação de uma condição, por isso que ela recebe esse nome, e dependendo da cláusula, ele pode executar uma ação ou outra. Tá? Isso é super comum em linguagem de programação. No SQL, né, no TSQL, a gente usa o comando if, né? Escreve if mesmo, tá? É uma linguagem direta, não faz não enxuga o texto, não simplifica, não usa nenhum símbolo para representar isso, tá? Então, a gente usa o if para verificar, né? Para impor condições aqui, tá? Então, aqui está um exemplo de uso, a sintaxe é bem tranquila, tá? Então, if, aí você coloca a tua condição, aqui eu estou declarando uma variável, né? E aí, se ela for igual a 1, aí eu vou colocar um com uma saída, um fluxo, né? Vou seguir para um caminho. Caso contrário, ele vai seguir para outro, tá? Então, é uma coisa super tranquila de se fazer, tá? Não tem grandes segredos. E tem uma questão aqui que é interessante. Quando a gente abre um bloco de comando, a gente usa begin e end, tá? Para determinar o início e o fim. Mas, assim como também ocorre com as linguagens de programação, se nesse bloco só tiver um único comando, você pode responder isso daqui, tá? Se você tiver dois ou três, ou mais, na verdade, aí sim você tem que colocar o begin end, tá bom? Então, nesse caso aqui eu só estou mostrando, tá? Então fica aí como uma informação adicional, tá? E aí, basicamente, aqui está uma explicação muito simples do que ele está falando. Olha, aqui vou verificar o que tem nessa variável aqui, se essa variável é igual a 1, caso contrário, se for verdadeiro, vou colocar esse print. O print é um segundo comando, é parecido com o select, tá? Ele retorna a saída igual a texto. E aí é muito parecido, depois eu posso mostrar para vocês. Caso contrário, ele vai falar que não, tá? Então, sem grandes segredos aqui, não tem muito o que explicar, tá? É super tranquilo mesmo. Aí o próximo comando é o case. O case, ele é como se fosse um if embutido, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai verificar uma série de condições e retornar um resultado, tá? Então, eu tenho duas formas de trabalhar com ele. Eu posso fazer assim, eu posso fazer um case, coloco a minha condição, quando a condição for verdadeira, retorna esse resultado. Agora, quando for a condição 2, retorna um outro resultado. Você pode colocar quantas condições você quiser aqui. E se nenhuma delas for atendida, aí você coloca o else, que seria o default, né, em algumas linguagens de programação, aí ele vai resultar um outro número, tá? Então, você pode fazer essas verificações. Nesse when aqui, você pode colocar o condicional como, ele vai ser avaliado como verdadeiro ou falso, tá? Essa é uma forma que você pode ter. E a segunda é um case em uma variável ou coluna. Aí, nesse caso, ele vai fazer um map. Ele não vai olhar a condição, ele vai fazer um mapeamento. Então, aí, eu já mostro um exemplo, tá? Nesse caso aqui, ele vai verificar a variável coluna. E se o valor dela for igual a zero, então aí ele vai retornar essa saída. Caso contrário, essa, e assim vai, entendeu? Tá bom? Então, super tranquilo também. E aí, no caso, o case, ele pode ser usado no select, na saída de uma coluna, no comando update, um delete, no set, na hora que você está valor para uma variável ou para uma coluna, quando você está fazendo um filtro, na ordenação e no have. Então, perdão, dá para utilizar em vários lugares, tá? E aqui a gente tem na nossa tela um exemplo. Aqui eu estou trazendo dois cases, tá? Eu tenho um case que é esse price range e eu tenho o status produto aqui. O que acontece aqui nessa primeira?
Aqui nessa query eu estou fazendo a consulta das 3 colunas, né, da tabela, a Product ID, Product Name e Unit Price. E aí aqui eu estou fazendo um range, então eu estou verificando se o preço ele é menor que 20, então vai dar low, né, a saída aqui. Se ele é menor que 40, é médio. E caso contrário, se ele for maior que 40, é alto. Aqui, deixa eu explicar uma coisa interessante, tá? Vocês não precisam dizer se ele é menor que 20, vai dar low, se maior que 20 e menor que 40. Não precisa fazer isso. Por quê? Porque se ele atender o requisito, ele já sai na primeira. Se ele não atender esse requisito, implicitamente, ele já vai para a próxima. Então, você não precisa verificar novamente. Você não precisa ficar determinando o limite inferior e posterior, tá? Porque você está gerando código lixo. Por quê? Porque o sistema já vai entender isso, tá? Isso geralmente você observa quando alguém não tem conhecimento com programação. Mas você consegue perceber, ó. Bem, se não vai dar low, se não é menor que 20, eu já olho a próxima condição. Então, eu não preciso verificar novamente, tá? Eu não preciso fazer um between, se é maior que 20, porque aqui já vai dar falso, tá? É lógico que ele já é maior que 20. Então, eu não preciso verificar se ele é maior que 20 novamente. Por isso que eu já vou para a próxima verificação, tá? E aí, nesse caso, sim, quando você faz o fechamento, aí você inverte para poder pegar todos os domínios lá do que você está verificando, tá? Nesse caso aqui, eu faço uma verificação lógica, ela vai retornar verdadeiro ou falso. Quando essa condição for verdadeira, retorna isso, tá? E assim ele vai olhando cada um dos condicionais, aqui ele só retornou um, e aí ele vai trazer isso aqui para a gente, ó. Então ele vai olhar, você vai olhar os valores, e ele está criando um range, um intervalo, tá? De faixas de valores aqui. Uma segunda forma de uso é você utilizar uma coluna ou uma expressão, uma variável. Aí ele vai fazer um map, tá bom? O que é um map? É um depara. Se tem esse valor, faz sair, retorna esse. Se você tem esse valor, você retorna aquele. Isso a gente chama de mapeamento ou depara, tá? Quando a gente trabalha com banco de dados, é muito comum ouvir isso. Quando você tem um domínio, um cadastro em um ambiente, em outro você tem uma correspondência. Então, você faz um depara. Então, por exemplo, se aqui seria nessa tabela, você teria quando é zero, quando a tua origem é zero, você vai mapear para descontinuado. Quando é um, você vai mapear para ativo. Quando não for nenhum deles, você vai mapear para não informado, tá? Isso aqui é um deparo, ok? Então, já é legal vocês saberem disso, porque vocês já conseguem se familiarizar mais com essas questões, tá bom? Eu não vou nem rodar o comando aqui não para a gente ganhar tempo, tá? Se eu ficar parando para ficar rodando para mostrar que funciona, a gente vai perder muito tempo aqui e tem muitas coisas para explicar. Então, depois vocês pegam esse código, esse banco aqui é o TSQL V4, tá? Vocês podem testar depois, vai estar na aula no PDF, vocês podem testar e também já está lá no script, eu vou atualizar lá para vocês poderem acessar, tá bom? Mas eu vou seguir aqui, beleza? Próximo comando é o while. While é o comando que a gente utiliza no SQL para poder fazer loops, tá bom? Para fazer iterações. Não tem aquelas coisas de for, do while, ele só trabalha com while. Por quê, tá? Porque o SQL, ele não tem foco em trabalhar com loops, tá? A gente fala que o SQL, ele é set-based. O que que é isso? O que que é set-based? É uma estrutura, é uma arquitetura a qual o banco foi construído em que ele faz tudo de uma vez. Então, ele não tem que ficar trabalhando com várias estruturas de loops e tudo mais, como acontece no Java, no C Sharp e em outras linguagens de programação. Tá? Então, por isso que apenas é utilizado o while para atender a necessidade de uso. Então, você apenas faz uma verificação. Ok? E aí vocês vão entender melhor por que que a gente adota essa lógica, tá bom? Mas vamos embora. O while é utilizado para você fazer loops. Então, você vai fazer while, enquanto uma condição for verdadeira, faça, e aí você coloca no teu bloco lá de comandos o que você quer que ele faça no teu loop, ok? Super tranquilo também. As instruções elas vão ser executadas repetidamente enquanto a condição que está sendo verificada for verdadeira, tá? E aí a gente tem o quê? A gente tem algumas estruturas para auxiliar esse loop aqui, tá? Que é o break e o continue, tá bom? No caso, a gente usa o break continue para poder fazer esse controle de fluxo. O break ele é utilizado para sair do loop, tá? Então, você está fazendo uma verificação. Alcançou uma condição verdadeira, aí você pode fazer um break, então ele sai do loop naquela hora, ou continue, ele vai para a próxima iteração, tá? Então,
Isso é muito comum também nas linguagens de programação. Se atender uma questão, ele estava na volta 7, aí quando ele cai no continue, ele vai para 8 e não executa os blocos que estão, os comandos que estão na sequência daquele loop, ok? Daquele bloco de comando. Isso aqui é muito comum nas linguagens de programação, tá? Caso alguém tenha dificuldade com esses conceitos, aí depois pode dar uma pesquisada mais a fundo para entender um pouco melhor, tá? Só estou mostrando que tem disponível aqui, e aí não tem grande diferença conceitual quando comparado com outros recursos. Bora lá, então. Agora a gente está fazendo aqui um exemplinho, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês um exemplinho. Aqui que eu estou fazendo? Eu coloquei um comentário, tá? Aqui nesse while, eu estou verificando se o preço médio do produto ele é menor que 300 reais, dólares, no caso aqui, tá? Aqui 300 não tem uma unidade de medida, mas quando ele for menor que 300, ó, a gente vai fazer o quê? O loop ele vai dobrar os preços, tá vendo? Ó, ele vai fazer, ó, update, atualiza aqui os preços, vai ser tal preço vezes 2, tá vendo aqui, ó? Ele vai dobrar o preço, tá? Até chegar a 500, beleza? Então ele está falando, olha, vai dobrando os preços até, enquanto ele for menor que 300, você dobra os preços. Se ele passar de 500, depois que ele vai fazer, depois que ele dobrar, aí você para, entendeu? Então você tem esses controles aqui, beleza? Aqui tem uma explicaçãozinha. Esse loop vai continuar dobrando os preços até que ele passe os 50. Caso contrário, desculpa, e na sequência ele sai do loop. Se ele não achar, ele pula e vai para a próxima iteração, tá bom? Então aí tem uns controlezinhos aqui, um exemplo bem tranquilo, beleza? Podem testar depois, tá? Beleza, vamos agora para as variáveis. O que que é uma variável, tá? Uma variável é uma alocação de espaço na memória que a gente utiliza para poder fazer várias coisas, tá? Então, normalmente, quando você declara uma variável, você determina o tipo de dado, tá? Então, aqui no caso, você pode, aqui nesse exemplo aqui, ó, a gente está declarando a variável, então você coloca o declare, o nome da variável e o tipo de dado, tá? Eu posso fazer sem atribuição de valores, então o valor dela vai estar nulo, porque você criou, mas alocou espaço, mas não fez nenhuma atribuição. Ou você já pode determinar um valor quando você cria ela, tá? Então, aqui no caso, a primeira estaria nula e a segunda teria valor zero, tá? E para você alterar o valor dela, você pode usar o comando set e também o comando select, tá? Você também consegue fazer um set ou select, só que tem algumas nuances, tem algumas diferenças entre eles, tá bom? No caso, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, depois eu posso procurar um material complementar para vocês darem uma olhada. A diferença é que quando você no select, você pode acabar fazendo uma leitura de uma tabela e jogar dois valores para uma variável. Isso pode dar um probleminha e tal. Então, é preferível usar o set, tá? Que tem um pouco mais de controle de segurança, mas também dá para usar o select, tá bom? Embora não seja tão recomendado, tá? E aí, alguns usos comuns aqui é fazer as voltas no loop. Você pode utilizar uma variável ou uma condição, né, de uma query, por exemplo. Você pode filtrar dados numa consulta. Então, where idade menor que o valor da tua variável, por exemplo. Então, você pode utilizar como uma referência. Ou você pode retornar o conteúdo de uma função ou de uma procedure, que é o procedimento armazenado, para você fazer alguma execução, entendeu? Então, você pode chamar a função, vai retornar um valor, você pode fazer alguma verificação nessa variável e fazer outra coisa, tá? Então, é um exemplo de uso, tá bom? Então, não foge do conceito de programação habitual, tá? Caso você já tenha visto. O outro tipo de variável que a gente tem são as variáveis de tabela, tá? A gente tem as variáveis de valor, que são atributos, e as variáveis de tabela, que é uma variável que é definida em memória, tá bom? Elas são usadas para você armazenar dados, assim como uma tabela, só que ela só vai durar naquela sessão. É como se fosse uma tabela temporária, tá? Não é necessariamente uma tabela temporária, tem diferença, tá bom? Mas ela é similar a uma tabela temporária. E aí, no caso, você pode utilizar ela enquanto está rodando um bloco de comando, você pode utilizar ele. Finalizou esse bloco, acabou, a variável é eliminada da memória, assim como as variáveis, tá bom? A var table é eliminada assim como as variáveis. E aí você pode utilizar isso para armazenar dados temporários, aí você não precisa ficar guardando aquilo, joga numa var table para processar o que você quer, depois não precisa mais, limpa da memória, tá tranquilo, tá bom? Aqui é o exemplo, aqui é a forma como você declara. Aqui você não faz create table, tá vendo? Olha só a diferença. É um declare, você dá o nome da variável com arroba, tá? Para indicar que é uma variável, e o tipo dela é table, tá? Então, é como se o tipo de dado da variável fosse table, beleza? E aí você tem que determinar as colunas dos tipos de dados dela, beleza? Então, é parecido com a variável, beleza? Só é uma variável mais poderosa, vamos dizer assim, com mais recursos.
Enquanto uma variável armazena um único valor, a vartable armazena múltiplos valores, múltiplas colunas e múltiplas linhas, tá? E aqui está um exemplinho, tá bom? Então, aqui a gente está declarando algumas variáveis, tá? Então, aqui eu estou fazendo... Aqui eu estou declarando uma variável chamada agora, né? Então, ele vai ser do tipo datetime. Estou setando o valor para ela. E aí, estou fazendo o select do valor dela, tá? Eu não coloquei a saída aqui. Eu vou rodar esse comando aqui rapidinho para mostrar para vocês, tá? Isso aqui é coisa rápida. Aqui, ó. Vou colocar em texto e aí vocês conseguem ver, tá? Então, aqui, ó. Setei aqui, eu dei um declare da variável. Eu posso fazer isso aqui, ó. Ó. Deixa eu só mostrar para vocês, ó. Deixa eu só comentar esse valor aqui, ó. Vou declarar a variável e já vou buscar o conteúdo dela. Declarei sem valor, então ela está nula. Eu poderia fazer igual a getDate. Poderia dar um tipo de dado para ela na hora de fazer a atribuição, tá vendo? Então ele vai retornar esse valor aqui para ela. Essa aqui é uma variável normal, tá bom? No caso aqui, outro exemplo é uma vartable, tá? Então eu vou dar um declare nela, vou fazer um insert e fazer um select nela, ok? Ó. Tá aqui. Então, usuário um aqui, o código do usuário vai ser um e o nome dele é usuário teste. Fiz aqui essa declaração. Ó, eu criei a variável. Se eu for fazer agora aqui, ó, ela não existe mais. Por quê? Porque eu estou rodando esse comando. Então, ela fica naquela seção, naquele bloco de comando. Com a variável, é a mesma coisa, ó. Eu tinha criado a variável naquele momento. Se eu for tentar chamar agora, não existe, ó. Eu tenho que usar ela no bloco de comando. Terminou esse bloco de comando, a variável apaga, sai da memória. A vartable não é diferente, tá? Então tem que ter atenção a isso, beleza? Para não correr risco de você querer usar uma variável que já morreu, tá? Então você criou uma procedure e aí ela já foi eliminada e você está tentando chamar, vai daí, tá? Então tem que tomar esse cuidado, tá bem? Só voltando aqui, tem uma dúvida aqui, eu vou falar sobre ela no final, tá bom? Só para não perder aqui o foco, tá? Depois a gente entra nesse mérito. Eu estou sem meu auxiliar aqui para poder ver, a gente já fala sobre isso, tá bom? Mas só voltando aqui, só um instantinho. Beleza? Imprimando. Funções. Beleza, agora. O que é uma função, tá? É, uma função é uma rotina, é um bloco de comandos que vai ter retorno de dado, tá? A gente vai falar sobre procedures mais para frente. No caso, uma procedure também é muito parecida com uma função, tá? Mas ela não tem retorno de valor obrigatório, já uma função tem. Então, acho que é interessante ter essa noção aí, tá? E também ela tem algumas limitações, ok? Elas não possuem tratamento de erro, tá? Não permitem alterar ou modificar dados, exceto em variáveis de tabela. Não aceitam DDL, então você não pode criar uma tabela dentro de uma função. Não aceitam tabelas temporárias, só dá para trabalhar com vartable. E não aceita SQL dinâmico. O que que é isso? SQL dinâmico é você construir uma consulta você montar o comando a nível de texto, fazer a concatenação, por exemplo, de um comando de um select, e aí depois você chama uma procedure que vai rodar aquele texto. É como se fosse o reflection do Java, tá? Ou metaprogramação. Como se fosse você escreve códigos que esse código vai estar dentro de uma variável. Aí você vai compondo, né, os códigos que vão estar dentro de uma variável de texto, depois você manda rodar o conteúdo que está naquela variável. Aí aquele texto se torna um comando, e aí você manda rodar. No SQL a gente chama isso de SQL dinâmico, tá? As funções não aceitam também isso, ok? Além disso, a gente tem dois grandes grupos de funções. A gente tem as funções de sistema, que são as funções built-in, que já vêm embutidas no sistema, já vêm embutidas no banco de dados, tá? E as funções definidas pelo usuário, que são as UDFs. No caso das built-in aqui, elas são mais variadas, normalmente elas estão no SQL, né? Elas têm essa coloração é, rosa, tá? E elas sempre vão ter parênteses, abertura e fechamento de parênteses. Aí ela pode aceitar um argumento ou não, aí vai depender da função, ok? E as UDFs, elas são criadas pelo usuário, e elas podem ser rodadas desde que o usuário tenha acesso para isso. Então, não muda muito aqui, o usuário cria a função que ele bem entender aqui. O que mais, tá? Acho que vale a pena falar. As funções elas podem ser usadas no comando select ou em outras funções, em procedimentos armazenados. Então, elas
tem várias formas de uso. E a gente tem alguns grupos de funções aqui. A gente tem as funções escalares, que elas retornam um único valor. A gente tem as funções de tabela embutida, que elas retornam uma tabela e aceitam parâmetros. A gente fala que são similares às views. A view, lembrando que a view é uma consulta, é um atalho de uma consulta, é uma consulta salva em um objeto, e aí quando você faz um select desse objeto, ele executa a view como se fosse um atalho. A diferença é que ele aceita parâmetros, ok? E o terceiro tipo de função é a função de valor de tabela com várias instruções. No caso, ela vai combinar os conceitos das duas anteriores. Ela cria uma variável do tipo uma vartable, tá? E você consegue retornar os dados, você especifica na sua vartable, você faz seus comandos e insere os dados nessa vartable que ela vai retornar. É um pouquinho diferente. Ela vai juntar os dois comandos, eu já vou mostrar para vocês. Aqui no caso a sintaxe. Create function, você dá nome para ela, opcionalmente coloca os parâmetros, coloca um retorno do tipo de dado, quando ela é escalar, tá? E aí coloca o teu bloco de comando. Se você tiver uma única instrução, você não precisa colocar begin end. Mas se você tiver várias, aí coloca e depois dá teu retorno. Então, basicamente, essa é a lógica. E aqui um exemplo de uma função escalar. Eu vou pegar essa função aqui e vou colocar ela lá no Scala para vocês verem, tá? No caso aqui, ela vai retornar uma árvore, né? Ele vai pegar uma tabela e vai retornar os salários que vão ter naquela árvore, tá? Então, basicamente, assim, você não precisa se preocupar com o código interno, tá? Mas só para explicar o que ela vai fazer, ela vai fazer uma consulta. Nessa consulta, ela vai somar o salário de todo mundo e, e vai retornar esse valor, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês, tá? Um instantinho. Essa aqui vale a pena mostrar. Aqui. Aqui, tá. Eu vou pegar essa função. Aqui estou no meu banco. Já criei a tabela, já criei a função. Vou só dar o retorno dela aqui. Acho que no próprio slide ele já fazia isso, tá? Já fazia isso aqui já. Então, aqui eu vou pegar e vou chamar essa função. No caso aqui, o subtotal deu 3.500, tá? No caso, repara que ela é escalar, ela retorna um único valor. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês funcionando, ó. Tá? Aqui, ó. Ela retornou um único valor. Mas eu poderia também chamar ela dentro de uma query. Aí o que que vai acontecer? É nesse segundo exemplo aqui, ó. Eu posso chamar ela uma única vez. Como ela é escalar, ela vai retornar um único valor. Escalar é isso, ela retorna um único valor, tá? Esse é o conceito de matemática. E eu poderia chamar ela numa query. Então, o que que vai acontecer? Para cada linha dessa query, ele vai chamar a função. Então, o que que vai acontecer? Ele tá vendo aqui, ó? Ele vai calcular o salário para cada linha aqui. E aí vai ter essa saída aqui. Então, chegou, ó, ele vai chamar a função para o MPID 1, vai dar esse valor, 62.500. Depois para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, assim vai. Tá? Essa função aqui, ela não, em termos de boas práticas, não é muito recomendado. Por quê? Porque para cada linha você vai chamar a função várias vezes. Aí você vai chamar uma para cada vez e você está executando o mesmo bloco de comando várias vezes. Existem técnicas mais interessantes em que você consegue fazer isso de uma única vez. Lembrando, o SQL é set-based. Você consegue chamar uma lógica com esse bloco de código, você consegue retornar esses dados cruzando com essa tabela que você está fazendo select, tudo de uma vez. Por quê? Porque o SQL Server foi projetado para isso, porque ele é set-based, ele é baseado em conjuntos de dados. Então, o que você está fazendo numa função, você conseguiria cruzar aquela query que está lá dentro, que calcula aquele valor, você conseguiria cruzar essa tabela aqui com uma query e retornar os dados de uma única vez, e seria mais performático, tá? A gente não vai falar sobre esses detalhes agora, mas eu estou explicando para vocês já desenvolver esse mindset, ok? Como ele é baseado em conjuntos, vocês não precisam fazer operações linha a linha, como está sendo feito aqui. Aqui é só para mostrar uma possibilidade de uso, ok? Seguindo, então. A próxima função é a função com valor de tabela embutida. Conforme a gente já falou, aqui a gente trabalha de uma forma similar a uma view, que aceita parâmetros. Vocês podem traduzir nesse formato. Função de tabela embutida,
é uma view com parâmetros. Podem associar dessa forma que não tem problema, tá? Aqui no caso, ela vai incorporar uma consulta interna e aí ele vai utilizar. Aqui eu posso construir uma consulta interna com as tabelas subjacentes. Aqui no caso, ele está falando assim, olha, eu posso cruzar a função. Aqui é a explicação que eu falei antes. Você pode chamar uma função e aí ela vai retornar uma tabela e você consegue cruzar a tabela de dentro com a tabela de fora, tá? É uma forma de uso também, é parecido com a função escalar aqui. Só que em vez de você, na escalar, ele vai chamar uma vez para cada linha. E nessa aqui você consegue cruzar os dados que a tua função retornou com a consulta de fora. Mas você poderia também fazer isso de uma única vez, que é mais performático. Por isso que na ótica de boas práticas, novamente, o uso de funções não é algo tão adequado, tá? Considerando performance, grandes volumes de dados. Mas para operações simples, é possível fazer uso também. Por que eu estou explicando isso e falando das boas práticas? Para vocês terem noção dos dois cenários, ok? Então, se você não tiver opção e não conseguir fazer, não tiver alternativa para tentar fazer de uma única vez, aí recorre às funções. O ideal é que a gente faça uso delas se não tiver alternativa, ok? Beleza. A sintaxe dela, é um pouco diferente. Então, create function, dá o nome para ela, os parâmetros. Aqui você dá um return stable. Você tem que dizer que ela vai retornar uma tabela. E aqui ela só tem uma única instrução. Ela pode aceitar parâmetros, certo? Mas ela vai fazer um único select, ok? E aí esse select aqui, você pode cruzar com uma tabela de fora, estiver sendo chamada, se ela estiver sendo chamada numa query, tá bom? Aqui está um exemplo de função de tabela embutida. Eu vou mostrar para vocês rodando, tá? No próximo pitch aqui tem um exemplo, mas só para explicar para vocês aqui, ele vai buscar a página, no caso aqui ele vai fazer como se fosse uma paginação, tá? Então, eu quero uma lista de produtos, no caso, assim, considerando, por exemplo, uma paginação de 10, por exemplo. Aí ele vai falar, eu quero os produtos da página 20, por exemplo. E aí, no caso, considerando que eu tenha 10 produtos por página, então ele vai mostrar do 200 ao 220, 219, tá? Então, é como se eu estivesse paginando os produtos e você diz qual o tamanho da página e qual página você quer o conteúdo. Então, ele vai varrer esses dados, vai determinar esses ranges e vai selecionar o número de linhas que você pediu. Ó, estamos trabalhando com parâmetros aqui. Aí, nesse exemplo, é isso exatamente que ele está fazendo. Ele está fazendo row number. Aqui, no caso, esse row number vai numerar todas as linhas da tabela. E aí eu estou falando, olha, eu vou jogar numa CTE, eu vou jogar numa expressão de tabela, tá? Que a gente já falou antes. No caso, uma expressão de tabela é como se fosse uma subquery, só que nomeada, que pode ser reutilizada várias vezes. Então, aqui eu vou fazer essa consulta, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou fazer essa consulta, e depois ele vai fazer o quê? Ele vai aplicar um between, então ele vai falar, olha, eu quero a partir dessa página -1 vezes, aí no caso faz um cálculozinho aqui para determinar a última linha dessa mesma página, tá? É isso que ele está fazendo aqui. Eu posso mostrar isso, posso mostrar que tem várias formas de fazer isso, tá? Deixa eu só mostrar a saída, e aí eu entro em detalhes desse código aqui. No caso aqui, ele está falando, ó, get page, eu quero da página 3 até a 12 aqui, no caso. Ele vai fazer a busca bonitinho, tá vendo? Considerando, perdão, ele quer as 10 primeiras linhas da página 3, considerando as 12 páginas aqui. Então, ele vai da 25 até 36. Ele cria grupos de 12 e pega o terceiro grupo, tá? Então, só para facilitar aí o entendimento. É isso que ele está fazendo aqui. Aí, só para explicar um pouquinho esse código internamente, olha só, isso aqui poderia ser feito de outras formas, tá? Mas nesse formato é compreensível também. Deixa eu só mostrar para vocês aqui essa função. Espera aí, para vocês conseguirem visualizar melhor, tá? Nessa consulta aqui, ele vai retornar os dados e ele vai colocar a numeração, tá vendo? Essa função aqui é um row number. Ele vai numerar aqui, e aí o que ele vai fazer? Olha, ele fala assim, olha, eu quero a página 3 considerando 12 páginas. Então ele vai falar da primeira até a 12, ele pula, que é a primeira página 1, da 13 até a 24, ele pula, que é a página 2, e daí da 25 até a 36 será a página 3, vai ser as linhas que ele vai buscar. Por isso que ele vai fazer um between aqui, tá bom? Então aí ele vai fazer esse cálculo para determinar
no caso, a primeira página, e aí ele vai até a última. Aí faz esse cálculozinho aqui para determinar que a última é a 36. É isso que ele está fazendo, ok? Beleza. Então, você está vendo que eu já estou começando a juntar os conceitos das aulas anteriores, né? Então, já vai começando a ficar mais integrados os conceitos informados antes. Beleza. E o último grupo, deixa eu colocar em tela cheia, né? O último grupo são as funções com valor de tabelas com várias instruções. Elas são parecidas com as anteriores, só que na anterior você podia rodar uma consulta com parâmetros, e nessa aqui você pode executar vários blocos de código. E aí, na hora de retornar, ele vai retornar os dados na tabela que você definiu como retorno. Então, essa é a diferença entre elas. Na outra, você executa uma única função e uma única instrução que vai ser um select, provavelmente com parâmetros. E aí, a diferença é que nessa, você diz qual a tabela que você quer retornar, usa os seus parâmetros como você quiser, pode rodar várias instruções e o retorno vai ser esses dados aqui. Então, você precisa informar esses valores aqui para essas colunas, ok? E aqui está a sintaxe, você pode fazer a declaração dela, determina os parâmetros, o retorno, o nome da vartable de retorno, e aí coloca o teu bloco begin-end e um return para dizer o que ele vai retornar. Vou mostrar para vocês um exemplo, tá? Essa aqui é uma função um pouquinho mais complexa, eu vou pedir para que vocês abstraiam o que tem dentro desse código aqui, tá? Mas, essencialmente, ele vai trabalhar com uma forma bem parecida com, com a outra função lá dos salários, tá bom? Ele vai retornar todas as árvores, vai fazer uma consulta passando por linha a linha aqui, olhando vários níveis. Ele já vai fazer bastante coisa aqui internamente, tá? Mas aqui no caso ele vai fazer o quê? Eu declarei a função, passei os meus parâmetros, aqui eu estou dizendo qual é a minha tabela que eu vou retornar, vai ser uma árvore, tá? Aí olha só que interessante, eu consigo indexar essa tabela, tá vendo? Então eu estou falando qual índice que eu estou usando para poder ajudar na performance dessa tabela que eu vou retornar, tá? E aí eu vou fazer aqui a declaração, vou criar essa variável, vou fazer o insert aqui, vou carregar os dados dessa tabela a partir de um insert select, tá? Então ele está falando, olha, insere na tabela tree os dados dessa query, beleza? E depois eu vou fazer aqui um while para poder varrer os dados dela, e aí eu vou fazendo umas iterações. É parecido com o cursor, com o conceito de cursor, que a gente vai entrar mais em detalhe depois. E aí ele vai inserir os dados. Então, ele vai pegar o primeiro nível, tá? Vai inserir os dados da árvore. Aí depois aí ele vai fazer isso por linha a linha, utilizando as variáveis para fazer alguns controles, tá? É basicamente isso que ele vai fazer. Eu estou usando um while para iterar linha por linha na minha query. E eu vou fazer alguns controles por variáveis, tá? Isso aqui é muito parecido com o cursor, tá bom? Mas vocês não precisam se preocupar com isso agora, a gente vai explicar o que é isso. Mas a gente está mostrando várias formas possíveis de se fazer. Aí depois ele vai retornar os dados, tá? Quando ele der o return, ele vai retornar o arroba tree, que vai ser a árvore com os valores que você foi inserindo a cada interação da tabela, tá? É isso mesmo. Cada interação da tabela que você foi carregando os dados, né? E aí aqui está um exemplo, tá? Então aqui ele vai retornar os dados como é que fala? Os dados aqui da tabela que você pediu. Ele se faz uma consulta na função, ela retorna a árvore com os três níveis. Aqui você quer o empregado 13 e todo mundo que está abaixo dele, tá? Aqui a gente vai falar mais sobre isso em consultas recursivas. Mas aqui a gente fez uma operação linha a linha, tá? E aí, no caso, ele vai falar, olha, eu tenho a Ina, ela é chefe do Aaron, do Gabriel, da Rita, de todo mundo aqui. Mas olha só, a Ina, ela é chefe do Aaron, no caso, eu não sei qual gênero, tá? O Aaron é do Gabriel, é chefe do Gabriel e da Rita, tá? E aí a Emília, o Michael e a Didi são funcionários de terceiro nível, tá? Então, você tem um chefe, que tem um subchefe, que tem outro subchefe, até chegar no último nó. Então, você conseguiu percorrer todo mundo, tá? E aí aqui nessa consulta ele mostra os níveis, tá bom? Mostra o salário, mostra quem é o chefe. Então, olha só. Aqui está explicando para vocês, ó. O Aaron, responde pro 3, tá? O Gabriel responde pro 7. A Rita, o Gabriel e a Rita são funcionários do Aaron, e assim vai, tá? E a Emília e o Michael e a Didi são da Rita, são funcionários da Rita.
Então, você tem uma hierarquia aqui e você consegue iterar por todo, você consegue passar, né? Consegue varrer todos os funcionários e fazendo, usando controles com aquelas variáveis, você consegue determinar o nível e tudo mais, tá? Aí a função replicate vai dizer isso, ó, dependendo do nível, você vai colocar essas barrinhas para ficar visualmente mais interessante, tá bom? Então ele vai construindo todas essas coisas aqui e retornou essa sub-árvore de funcionários aqui, tá bom? Para vocês verem um exemplo, tá? Então essa é uma função com múltiplas instruções, porque ela varreu a tabela, fez vários, executou vários comandos e retornou uma tabela de saída, tá? Lembrando novamente, é possível fazer isso de uma única vez. Por quê? Porque o SQL é set-based, tá bom? E o recomendável é que a gente faça de uma única vez, que não fique fazendo essas iterações, porque em questão de performance, isso aqui é mais caro, ok? A gente vai falar sobre isso em uma aula futura quando entrar na parte de performance. Beleza, próxima parte, procedimentos armazenados. Similar às funções, tá? As procedures, elas executam uma ação e elas podem retornar um resultado, tá? Elas não têm retorno obrigatório. Elas podem executar uma função e simplesmente armazenar aquele conteúdo numa tabela. Ela pode retornar um valor que vai dizer se deu certo ou se deu errado, pode retornar os dados de uma query, ou ela pode fazer uma operação dentro do banco. Ela pode ser void, é como se no Java ou em alguns outros linguagens ela pode ser void, mas ela pode retornar um valor ou pode retornar uma tabela, tá? Então, ela é uma procedure ela é mais flexível. Além disso, você consegue encapsular, você consegue colocar trechos de códigos que são mais complexos dentro dela, tá? Então, é parecido com os outros recursos, com as funções, só que você tem um pouco mais de poder, você consegue chamar você consegue chamar outros procedures e funções associadas, vocês conseguem utilizar SQL dinâmico, consegue fazer tratamento de erro, consegue criar tabela, excluir, consegue usar comandos DDL, tá? Diferente das funções, porque a função, o foco dela é retorno, você faz o cálculo e retorna dados, enquanto que a procedure, ela pode retornar dados, mas ela pode realizar modificações no teu banco de dados, ok? Ela aqui tem aí como limitação, tá? Ela não pode ser embutida numa consulta, então você, assim como a função, uma consulta pode chamar uma função, mas ela não pode chamar uma procedure, ok? E até porque como ela tem mais poderes, quando você quer consultar um dado, você está buscando valores. Agora, se você pode mudar coisas no banco de dados, não faz sentido você chamar uma procedure numa consulta, porque ela pode fazer muito mais coisa, tá? Então, essa é uma grande diferença entre elas. Além disso, também ela suporta os parâmetros de entrada e saída, tá? E aqui você consegue utilizar controles de segurança. Você consegue também trabalhar com isso, consegue avaliar o desempenho de um bloco de uma procedure, tá? E também dá para simplificar os códigos, dá para encapsular ela. A gente roda as procs por meio do comando execute ou exec, ou até mesmo só chamar o nome da proc, tá bom? Então, você pode só selecionar o nome dela e passar os parâmetros se tiver e rodar direto. Ela aceita esses três formatos, ok? E aqui está a sintaxe básica dela, create procedure, o nome dela, opcionalmente tem os parâmetros, e você dá a definição dela com begin-end, tá? Não é obrigatório colocar begin-end, mas é uma boa prática, porque você evita misturar o início e a abertura de uma coisa com outra. É igual nas linguagens de programação, você evita problema com isso, tá? Para você não ter problema, abriu e fechou no lugar errado, aí acabou bagunçando o código. É legal colocar para deixar o código mais legível. Que mais que vale a pena falar? Sobre os parâmetros, tá? A gente pode passar os parâmetros de entrada e saída. Quando ele é de entrada, ele não vai ter esse output aqui. E quando ele é de saída, ele vai ter essa informação aqui. Aqui está um exemplo. Aqui a gente está criando uma procedura de teste, vai receber como um parâmetro inteiro, mas eu vou retornar esse valor. Aí, olha só que legal. Aqui está bem simples. Eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar, eu vou retornar o dobro do valor que eu pedi. E aí, na hora, aqui, esse é o bloco da minha função. Não tem begin-end, poderia colocar, tá? Mas como está simples aqui, não precisava. Aqui, no caso, eu estou declarando a variável 15, vai ser valor. No caso, eu vou fazer o quê? Aqui eu estou fazendo uma query só para mostrar a saída dela. Depois eu chamo a procedure passando como entrada o valor 15. Ele vai fazer o quê? Ele vai dobrar esse valor aqui, vai multiplicar por 2, e vai retornar ele. No caso, como é uma variável de saída,
Então, meu return vai ser a própria variável de saída aqui. Por isso que o valor inicial era 15, que é o que veio nessa linha, e aí depois o resultado vai ser 30, porque eu dobrei ele, peguei esse valor e joguei na saída. Se ela não tivesse só de saída, aí não precisaria, ela trabalharia internamente e morreria, a variável morreria depois que terminasse a execução do procedure. Então, são formas que você tem de uso. Então, a gente, nessa função, está fazendo esse recurso de entrada e saída num único parâmetro. Você poderia ter parâmetro só de entrada ou só de saída. Aqui está um outro exemplinho para facilitar o entendimento. Aqui já está mais misto, ok? Aqui eu tenho essa VIN que vai ser que é de entrada, tem esse Vout 1 aqui que vai ser saída, e o Vout 2. E aí aqui tem que prestar atenção. Primeiramente, eu vou fazer um print da entrada. Na sequência, eu vou setar o valor. Eu joguei o valor 5, depois eu apaguei esse valor, joguei 3, 2, 1. Aí eu peguei essas duas variáveis de saída aqui, a Vout 1 e a Vout 2, defini valores para elas e fechei meu comando, tá? Então, não tem grandes segredos aqui. Na hora de declarar os valores, eu criei aqui uma variável A, que vai ter valor 5, que vai ser justamente a minha saída, tá? Eu já explico para vocês. Vou ter aqui essa V1 e a V2. Ok, quando eu chamo a proc, essa A que tem valor 5, essa A aqui, a primeira daqui, vai ser essa daqui. Aí o que vai acontecer? Esse 5 veio para cá e esse 5 está aqui. Vai ser o valor impresso. Ok? Aí o que vai acontecer na sequência? Eu vou passar essa V1, que vai ser o meu. Vai para essa Vout aqui. Ok? E a V2 vai para a Vout 2. Beleza. Então aqui, ó, elas não têm valores, são variáveis de saída. Ok, o que aconteceu aqui? Essa V1, que está correlacionada com a Vout 1, dentro do código foi definido o valor 1. E a V2, que está associada aqui, que vai estar amarrada, né, a essa Vout 2, foi definido o valor 2. Quando eu printo o valor delas, vai ter isso aqui, ó. No caso, a variável A está fora do código, vai ter o valor 5. Essa daqui foi executada dentro do código, ok? E essas duas aqui, elas são de saída. Ela foi linkada às variáveis como saída. Então, os valores delas vão ser o que está definido dentro do código. É importante tomar um certo cuidado aqui para não confundir variável de entrada com de saída e essas dinâmicas de valor, tá? Conceitualmente falando, quando a variável de entrada a gente faz uma cópia e quando ela é de saída, você pode definir um valor para ela ou ela gera um valor dentro do código e você usa essa saída para fazer alguma verificação. Ok? Então, tá aí um exemplinho, vocês podem testar. Recomendo que vocês testem. Tem como fazer debug de procedure pelo Visual Studio. É até legal fazer esse debug para vocês verem linha a linha e as variáveis, o valor dela rodando. Isso aí é uma função bem interessante que tem nessa ferramenta, ok? Beleza. Aqui já é um outro exemplo de procedure. Tá? Eu estou trazendo vários exemplos para vocês verem as opções de uso. Nesse caso aqui está bem parecido com aquela variável de tabela embutida. Mas aqui eu consigo usar também numa procedure. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando os pedidos e passando as variáveis aqui. É, o ID do pedido, a data do pedido, o cliente, e aqui o EMP, que deve ser o empregador, né? O que ele está fazendo aqui? Ó? Ele vai fazer um select na tabela de pedidos, e aí ele vai trabalhar com algumas verificações. Ó. Where ordered ID igual a variável ou ordered ID is null. E está fazendo o mesmo para todo mundo. O que que faz isso daqui? Deixa eu explicar para vocês. É assim, essa lógica aqui, ela serve para quê? É mais ou menos assim, imagina que você está num relatório, e aí você quer falar o seguinte, olha, quando eu informar um estado, vamos dizer que você está olhando as vendas lá e você está olhando do Brasil inteiro. Aí o que acontece? Você tem um filtro de estado lá. Quando você informa o estado, você quer que filtre aquele estado. Agora, quando você não informa nada, não é para ele não trazer nada, é para ele trazer tudo. Entendeu? Então, essa é a lógica. Aqui, as variáveis, essa é a forma de implementar essa dinâmica de conceito. Então, o que vai acontecer aqui no Order ID? Esquece os outros aqui, tá? Foca só no Order ID. Aqui ele está falando, olha, na hora de eu pegar os pedidos, eu vou pegar o pedido que eu pedi, ou se eu não passar nenhum valor para o pedido, eu quero todos. Por isso, o que vai acontecer aqui? Ele vai falar, olha, traz para mim os pedidos
cujo order ID seja o que o usuário passou, ou, como é que fala? Order ID is null. O que acontece? Quando o usuário não passa nenhum parâmetro para o order ID, ele vai ficar nulo. E aí, o que que vai acontecer? Quando eu vou fazer a verificação de linha a linha, essa condição vai dar verdadeiro. Logo, ele vai trazer tudo, entendeu? Então, considerando só esse filtro, essa é a lógica. Traz o pedido que eu estou informando, e se eu não passar nenhum parâmetro, traz todos os pedidos. E aí, ele vai aplicar essa mesma lógica para todo mundo. Olha, traz o pedido na data, no cliente, nos parâmetros que eu pedi, e se eu deixar algum parâmetro vazio, você não aplica filtro naquela coluna. Então, esse é o conceito, uma coisa que você pode utilizar. E aí, aqui está um exemplo, get orders, passei a data aqui para pegar os pedidos de novembro de 2015, do dia 11, do customer de 85. Aí ele foi lá e retornou isso aqui, beleza? Esse código aqui vocês podem usar depois, tá? Não vou, agora, como está fácil aqui a explicação, eu não vou entrar nesse mérito agora, eu vou para o próximo slide, tá? Porque a gente já consumiu 3/4 da duração da aula. Beleza. Agora vem para a parte de recursos avançados. Beleza. A gente tem um recurso chamado SOM-IN. Ele é parecido com o conceito de exists, tá? O que o SOM-IN vai fazer? Primeiro, eles são equivalentes. Se você vê escrito no código uma coisa ou outra, não faz diferença, tá? O SQL permite os dois. O que que ele vai fazer, tá? Você vai verificar, você pode utilizar eles na sua consulta com verificação de igualdade, desigualdade, e por aí vai. Você pode usar todos esses conjuntos aqui. Maior, igual, menor, diferente e tudo mais, tá? A gente usa o SOM-IN como uma subconsulta para retornar um conjunto de dados quando eu avalio uma única coluna, tá? O que que vai acontecer? Qual a lógica deles? Eles retornam true se a, espe- se a se a minha comparação for verdadeira para minha combinação de pares, tá? E no caso, eu vou passar uma expressão e aí vou verificar internamente no subquery se aquilo é verdadeiro. Se tiver alguém que atende aquele requisito, aí eu vou trazer os dados, tá? Aí ele vai fazer essa verificação linha a linha. Os registros que tiverem alguém que atende aquele requisito, aí ele traz o correspondente. Caso contrário, não traz nada, tá? Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai exigir lá que a minha expressão traga pelo menos um valor para retornar os dados correspondentes. Então, ele vai falar assim, olha, traz para mim, imagine um exemplo, imagine uma tabela, por exemplo, de alunos. Traz para mim um aluno, pelo menos um aluno que tirou nota 5, ou pelo menos um aluno que foi reprovado, por exemplo. Aí eu vou inverter a minha verificação. Então, se tiver um aluno que foi reprovado, aí ele traz essa informação. Ele traz assim, né? Deixa eu só voltar no exemplo. Eu quero as turmas e que tenha pelo menos um aluno que foi reprovado. Eu não estou verificando aluno por aluno. Eu estou verificando se tem alguém ali. Se tiver um aluno naquela turma que foi reprovado, aí ele traz os dados daquela turma. Ou o contrário, poderia ser, traz para mim os dados que pelo menos uma pessoa passou de ano. Entendeu? Então você faz análises mais genéricas com SOM e N, tá bom? Então é um recurso disponível. Confesso que ele é pouco usado, tá? No meu trabalho eu nunca utilizei isso aqui, mas é legal saber, né, ter na manga aí disponível. Aí aqui está um exemplinho para vocês, tá? Então tá falando, olha, traz para mim os produtos cujo unit price seja maior que qualquer valor dos produtos aqui. Ele está olhando a própria tabela. Então ele está falando, olha, vai trazer, aqui ele vai trazer os meus preços, certo? E aí ele está falando, olha, aqui eu vou fazer assim, ó, deixa eu só refrasear aqui. Ele está falando assim, traz para mim todos os produtos que sejam mais caros que pelo menos algum outro produto. Como aqui eu estou fazendo Select Unit Price da tabela de produtos e eu estou buscando na própria tabela dentro e fora, aqui eu vou trazer todos os preços. Aí o que vai acontecer? Quando eu faço esse Unit Price maior que sum da minha subquery, como aqui são todos os preços, aqui eu vou verificar todos os produtos. Aí o que vai acontecer? Só vai ser verdadeiro cujo preço do produto for mais caro que outro. Ou seja, em termos gerais, nessa query aqui, eu vou eliminar todos os produtos que sejam o menor valor, entendeu? Todos os produtos que são o menor valor eu vou ignorar, tá? Então, é mais ou menos esse conceito. E o N vai retornar a mesma coisa. Eu vou pegar essa consulta e rodar, a saída é a mesma, tá? Eu vou mostrar para vocês que não tem diferença.
Mas esse é mais ou menos o conceito. É meio que trabalhar com uma certa generalização. Eu não quero aquela linha. Traz para mim alguém que atenda aquele requisito. É mais ou menos assim. Por isso que você usa sum e n, tá bom? Eu vou pegar esse código aqui e mostrar para vocês que é a mesma diferença, que é a mesma é o mesmo retorno, tá? Ó, deixa eu só mostrar no meu subquery, rapidinho. Ó, a minha tabela de produtos tem 77 linhas, certo? Aí, quando eu rodo esse sum aqui, ó, ele retornou 76. O que aconteceu aqui? Ele vai pegar, ele vai pegar aqui todos os valores, e aí, o que vai acontecer na hora dele verificar? Ele vai verificar que tem um valor mínimo. Como se eu estivesse ordenando. E aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar todos os outros valores, porque, em tese, todos os outros valores que são maior que o mínimo, né, já atendem essa condição. Ok? Então, basicamente, isso que ele está fazendo. E com N, é a mesma coisa. Não tem diferença, tá? Se eu quiser verificar se o retorno deles é o mesmo, eu coloco um except, porque ele vai trazer um conjunto de dados. Aqui ele vai trazer o mesmo conjunto de dados. Se eles forem exatamente iguais, vai dar vazio. Então, garantir, mostrei para vocês que eles são iguais, ok? Então, essa é uma forma de verificar. O comando accept ele é interessante porque de uma lista você tira outra. Se elas forem iguais, a tua saída vem vazia. Se ela retornar alguma coisa, alguma linha deu diferença. Então, vocês não precisam olhar linha por linha. Vocês podem usar o accept para poder fazer essas verificações. Eu uso isso aqui para validar, por exemplo, uma proc. Por exemplo, eu fiz uma proc e ela gerou 500 mil linhas. Aí eu precisei modificar ela e aí eu quero validar se eu cheguei no mesmo resultado. Faço um accept da query, jogo numa tabela, aí rodo a minha própria antiga, jogo numa tabela, roda nova, jogo em outra tabela e faço accept da antiga com a nova. Se não vier nada, significa que elas são iguais, entendeu? Poderia pensar o contrário, com intersect, que aí, se elas forem iguais, tem que trazer tudo, entendeu? São formas de uso que você tem disponível. E aqui eu mostrei para vocês que o código é exatamente igual, tá? Sum e n são sinônimos, não tem diferença. Beleza. Voltando aqui, exists. Exists é um pouco parecido, tá? Com aquele comando, mas normalmente a gente amarra a consulta de fora com a consulta de dentro, tá? Mas o conceito é o mesmo. Se eu não aplicar uma subquery, um filtro relacionando a tabela de dentro com a tabela de fora, o exists vai ter a mesma função do sum, tá? Porque aí ele vai verificar com todo mundo se existe alguém. Se existir uma única coisa, ele vai retornar. Caso contrário, ele não retorna. Agora, você consegue trabalhar com filtro interno. Já vou mostrar para vocês. A gente fala que isso é uma consulta aninhada, tá? Mas vamos lá, vamos passar um pouquinho da teoria para vocês entenderem. Ele é usado para verificar essa existência de algum registro numa subconsulta, ok? Se ele retornar um ou mais registros, ele vai retornar true. O que acontece? Se eu não vincular a consulta de fora com a consulta de dentro, se retornar uma única linha, ele traz todo mundo de fora. É parecido com some, tá? Some n. Agora, se eu utilizar esse filtro, aí ele vai verificar o ID de dentro com o ID de fora. Se tiver um que atende, aí ele traz. Se não atender, aí ele não traz nada, tá? E aqui o Exists, ele pode ser rodado aqui no DML ou no DQL, Select, Update, Insert ou Delete, tá? Ela não permite Intune, porque como você está fazendo uma verificação de existência, nesse trecho que tem um Exist, nesse bloco que contempla Exist, você não consegue fazer inserção, você conseguiria na query de fora, tá? Mas não na de dentro. E aqui, o exists, de certa forma, ele pode ser comparado com uma cláusula in, tá? O in, ele é como se fosse uma igualdade com múltiplos conjuntos. Então, você fala assim, select turmas, where, aí você passa a coluna, aí de turma, in, aí entre parênteses 2, 3 e 5. Então, ele vai trazer todas elas, entendeu? O exists, ele, de certa forma, pode ser utilizado para isso também, tá bom? Mas é ligeiramente diferente, ok? Outra coisa também que é interessante falar é o uso de null. Aqui no caso, se você tiver uma, aqui tem que tomar um certo cuidado, tá? Se o null for especificado na subconsulta, o exists vai verificar como true. Então tem que tomar um certo cuidado quando você usar esses dois aqui, beleza? Tem que fazer algumas validações prévias, ok?
Outra coisa também que é interessante, ele é mais rápido que um count em algumas situações. Por quê, tá? Porque se você quiser verificar se existem dados, ele já verifica, já retorna um booleano. Enquanto que o count precisa contar os registros de uma tabela. O que que é isso? É assim, existem situações em que você quer verificar se a tabela está preenchida. E você faz um count para ver se tem dados. Se o count for zero, você faz alguma coisa. Se for tiver dado, você faz outro. Você pode botar um if aqui, tá? Só que o exists, ele é mais interessante, por quê? Porque ele verifica de forma booleana se tem ou não conteúdo. Não importa se tem uma linha, se tem 1 milhão de linhas ou 1 bilhão. Se tiver, o exists vai dar true, porque existe aquele conteúdo. Enquanto que o count vai ter que contar a quantidade de linhas para dizer o quanto que veio, entendeu? Então, nesse caso, o exists é mais performático, porque você quer informação booleana. Você não quer quantos existem, você quer saber se existe. Então, para esse caso, se você quer verificar, usa o exists, não usa count. Porque o count tem um custo para varrer todas as linhas e dizer quantos tem, ok? Então, aqui é só um exemplo. Agora, mostrando uma consulta para vocês verem melhor, aqui eu coloquei um comentário, tá? Depois eu vou colocar comentário nas outras quests para vocês conseguirem ler de forma semântica. É muito importante, quando vocês vejam o código, vocês consigam, já que considerando que você já tem um certo contato com a linguagem, que vocês consigam traduzir em uma linguagem semântica, uma linguagem natural, tá? Então, aqui, o que que eu tenho, tá? Eu tenho uma subquery, um subselect aqui. O que está acontecendo, tá? Aqui eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu estou falando, ó, lista para mim os produtos que tiveram desconto maior que 10%. Como que eu vou fazer isso aqui? Primeiramente, eu vou listar os produtos, e aí eu preciso verificar quais os produtos que tiveram mais que 10%. Como que eu vou fazer isso? Eu vou na tabela de detalhes de pedido, que vai ter a informação do desconto, tá? Aí o que que vai acontecer? Eu vou relacionar os produtos com os pedidos. Então, aqui, olha só, eu faço é como se fosse um join, tá? Interno. Só que aqui vai ser um filtro, tá? Então, eu vou especificar isso aqui, tá bom? Então, ele fala, olha, seleciona para mim os produtos where que exista na tabela, esse é o conceito, tá? Liste os produtos que exista na tabela de detalhes de pedido cujo desconto seja maior que 10%, que é exatamente o que eu estou falando para vocês. Entendeu? Então, esse é o conceito. Se existir um produto que teve mais que 10%, eu vou trazer ele. Só que como eu estou fazendo o cruzamento, se não tivesse esse cruzamento, se tivesse um produto, traria tudo da tabela. Então, tá falando na tabela, teve alguém que trouxe que tem coisa. Como eu estou fazendo o cruzamento do produto da tabela de daqui com os detalhes de produto, então ele vai correlacionar, ele vai verificar se o produto um teve desconto ou não, se o produto 2 teve desconto ou não, entendeu? E assim ele vai filtrar essa informação e aí você consegue ter esse conteúdo, entendeu? O que que vai acontecer? A partir de uma tabela eu consigo fazer uma verificação em outra, tá? E você faz um cruzamento interno. É como se fosse um join, tá bom? Só que é um cruzamento interno ligeiramente diferente, mas você consegue fazer essas verificações sem que você precise trazer os dados de pedido, os detalhes de pedido para a memória para aplicar um filtro. Uma outra forma que você poderia fazer isso aqui seria o quê? Seria um select series from produtos, faz um inner join com order detail, coloca no on esse join aqui e passa esse desconto no filtro. Só que você ia jogar para a memória a tabela de order detail e você só quer os dados de produto. Então, dessa forma aqui é mais performático. Você busca uma tabela, verifica uma sentença debaixo dos panos e o que retornava, e você não precisa fazer manipulação. É mais econômico em termos de performance do que fazer um join, tá bom? Por quê? Porque ele vai verificar se existe. Meio que você economiza uma operação interna, ok? Então ele é mais rápido. E aqui é só um exemplo de forma de uso, ok? Acho que acabamos aqui, tá dentro do prazo, maravilha. Achei que tinha mais conteúdo, tá? Esses aqui são algumas referências do que a gente está usando, ok? Essa aula aqui, ela é o início de programação, vai ter a parte 8. Eu vou pedir para que vocês se aprofundem nela, tá? Pelo menos tem que ter o conceito de variável, os conceitos de variável, pelo menos a função escalar, tá? As outras não precisam tanto, porque a gente não usa tanto, mas o conceito da função e das procedures precisa estar mais claro, tá bom? Porque daqui para frente a gente vai começar a utilizar isso.
E aí, se vocês não pegaram bem, aí vocês vão ter mais dificuldade, ok? Mas aqui estão algumas referências. Não teve tanta coisa aqui, não. Alguém tem alguma dúvida? Tem a dúvida do Marcelo antes, né? Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só ler enquanto o vídeo que o Marcelo falou. Ele perguntou se é obrigatório incluir no select o atributo utilizado no case. Ah, não, não, você poderia fazer assim, ó. O case pode estar na saída, mas pode estar na entrada também. Ó, peraí. Aqui no case, ó, tá bom. Aqui o select case, eu poderia fazer o quê? Eu poderia, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia fazer um case e aí, em vez de eu retornar aqui, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Eu poderia colocar assim, where case, aí você coloca aqui, ó, então, end, aí coloca igual a high. Você fala assim, eu não sei qual é o critério interno que ele usa, mas eu quero todos os produtos da categoria do alto. Ele vai lá e vai aplicar o filtro para mim. Eu poderia, né? Poderia repetir esse case fora, não tem problema. Mas o que vai acontecer é que vai retornar todo mundo como high, entendeu? Mas eu poderia aplicar o case lá dentro, entendeu? Então, se você, isso aqui é interessante, caso você precise fazer uma verificação interna. Isso aqui também vale para o group by, tá? Quando você está agrupando e você está usando um map, né, ou fazendo uma verificação, os seus grupos ficam mais reduzidos. Então, você faz um agrupamento mais sumarizado, embora tenha um certo custo para você poder fazer essa transformação e depois criar os grupos. Depois a gente vai falar sobre plano de execução, vocês vão ver que no fluxo do plano ele vai criar mais um step, entendeu? Mas responde sua pergunta? Não é obrigatório, tá? Aqui, por exemplo, funcionaria sem incluir. Não, funcionaria também, tá? Se eu poderia tirar isso daqui, poderia usar a função sem, ó, tá? Poderia trabalhar assim, ó. Peraí. Não faria diferença. Aqui, não faria diferença, tá bom? Então aí vai da tua necessidade de uso, beleza? Ok. Alguém tem mais alguma dúvida? Ok, Marcelo. Sobre o print, eu não falei antes. Eu posso fazer assim, ó. Print, ó, vou colocar aqui, ó. Hello, hello, world. Tá? Se eu rodar isso aqui, ele vai ter uma saída em texto. Agora o select não, ó. Select ele pode ter uma saída em texto ou pode ter uma saída em grid, tá? Ó. E tem outra diferença também, que o print, se você fizer uma concatenação com uma variável inteira aqui, ele reclama, tá? Tá vendo? Ó, ele tenta fazer conversão. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que fazer convert, aí coloca varchar, entendeu? Tem umas frescurinhas aqui, varchar um, né? No caso aqui, a variável sim. Aí ele funciona, tá vendo? Tá, então essa é a diferença fundamental aí, beleza? Mais alguma dúvida? Aqui o Marcelo está falando do print também. Se você usar no servidor, o print vai ficar, né, não vai. Assim, eu estou fazendo consulta ad hoc, que está aparecendo na minha tela, tá? Se eu rodar isso numa procedure e estiver rodando uma série de comandos dentro do servidor, isso não vai para lugar nenhum, tá? Então, não é legal ficar usando print. Essas saídas de linhas afetadas e tudo mais, elas não, elas tipo, são ignoradas, tá? Então, se você coloca uma saída, uma verificação importante de log e não faz tratamento de erro, por exemplo, aquela informação vai ficar perdida. É como se fosse um warning, é um aviso, uma mensagem, pode ser um erro crítico, mas não está tendo uma sinalização adequada e ficou por isso mesmo. Aí quando você vai ver, já aconteceu um problema enorme. Tá? Já aconteceu no meu serviço um negócio desse. Um negócio dava erro, mas ele ficava encapsulado. E aí a carga rodava e ninguém via que tinha dado erro, entendeu? Depois de um tempo que teve um ticket de um problema, a gente descobriu que tinha um erro encapsulado. Tá? Então, o print não é usado para tratamento de erro. É mais para saída de debug, coisinhas assim, mas consultas ad hoc. O que é ad hoc? É o que você está fazendo na tela ali, consulta para atender uma demanda de um usuário. Você informa o que você quer, que nem eu estou fazendo aqui, entendeu? É diferente de uma procedure, uma série de execuções que estão sendo automatizadas e tudo mais. Beleza? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Beleza, pessoal. Então, terminamos aqui dentro do prazo, tá? É, essa aula aqui vai ser a última desse ano, ok? A gente retoma em janeiro, na segunda semana de janeiro. Vai ser continuação, tá? A gente vai continuar falando de programação.
E espero que vocês aproveitem aí o Natal, o Ano Novo, descansem, tá? Mas também peço que vocês separem um tempinho para aproveitar aqui esses conteúdos para aprender bastante coisa, tá bom? Alguém levantou a mão aí. Peraí. Quem foi que levantou a mão que eu não vi? Não levantou mais. Então, beleza. Pra ver se alguém tá digitando. Ah, tá. Foi involuntário. Não, tranquilo. Beleza, pessoal. Então, é isso, tá? Que a gente queria passar para vocês. Eu vou disponibilizar os slides e esses códigos também, tá bom? Vocês podem testar aí, tá bom? E a gente se volta no ano que vem. Belezinha? Obrigado. Eu vou parar a gravação aqui. E mais tarde a gente vai subir no YouTube, tá bom? Valeu. Tchau, tchau.